Hoje vamos falar um pouquinho sobre a humilhação de Jesus. Vamos pensar um pouco quando foi que Deus se humilhou, não é? É difícil nós pensarmos em Deus como um Deus que se humilhou, não é? E é justamente isso que nos diz, eu vou compartilhar aqui a minha tela, peço que tenham paciência comigo. Vou aqui. Deixa eu ver aqui agora. Estou aqui a compartilhar. Espero que vocês estejam a ver essa tela. Estão a ver a tela? Sim, Estão pastor. conseguindo ler? Sim. Então, peço desculpa. A pergunta número 27 do nosso catecismo é muito importante para nós, até porque precisamos conhecer mais a Cristo e toda sua vida em nosso favor foi uma vida de humilhação. Mas vamos entender bem esse termo humilhação, né? Que é uma atitude de sujeição. Então, quando nós encontramos aí a pergunta em que consistiu a humilhação de Cristo, isso tem a ver diretamente com a questão da sua humanidade, né? Então, a humilhação de Cristo consistiu em ele nascer, isso em condição baixa, feito sujeito à lei, sofrer as misérias dessa vida, a ira de Deus, a amaldiçoada morte na cruz, em ser sepultado, permanecer debaixo do poder da morte durante certo tempo. Então, é claro que, num resumo muito grande, numa maneira de compreendermos aí o aspecto mais lógico para nós vamos perceber justamente que a humanidade de Deus, né? quando Deus se fez carne, ele passa justamente por essa humilhação. Bem, não veja que a humilhação não é porque ele se fez ser humano. É bem importante que nós separemos uma coisa da outra. Porque, às vezes, nós pensamos que o fato de sermos humanos é um fato já de pecado. E, na verdade, não é isso. Porque Deus se fez humano. Agora, o problema de Cristo na sua humilhação, o problema mesmo, é que ele ficou sujeito a todas as consequências da humanidade nessa condição de miséria. Então, vamos analisar agora alguns textos bíblicos que evidenciam vamos dizer assim, essa sujeição de Deus. Deus se autossujeitou a essa condição. Percebem? Deus se sujeitou à nossa condição. Então, vamos ver alguns textos bíblicos aí. Primeiro, vamos ter Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. E é importante que você está aqui com a gente. Agora é a hora de você pensar nas coisas que são do alto, né? Então, não fique aí atrapalhado com as suas dívidas e nem com as contas que você tem que pagar amanhã, mas é importante que agora você possa ter foco, não é? Nós acabamos de orar, pedindo ao Senhor que Ele venha a nós e ilumine a nossa mente. Filipenses capítulo 2, vocês, a maioria deve conhecer esse texto, versículos 6 a 8,
o texto aí nos diz assim, que sendo em forma de Deus, Cristo Jesus, né? Versículo 5, final do versículo 5, versículo 6 diz que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se ou aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servos, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então perceba aí que Cristo Jesus, ele se encontra na forma de Deus. Essa palavra forma, ela vai se repetir aí, percebe? Veja quantas vezes essa palavra forma, ela vai se repetir. Por favor, quem achar, por favor, pode falar. Mas tem que abrir o microfone. Eu só encontrei duas, pastor. Só duas? Sim, na minha, sim. É? Uhum. Na sua versão é duas? Na minha versão é uma só. É uma? Sim. Coisa. Do 6 a 8. A versão é diferente. Quer dizer a mesma coisa, pronto, eu estive a ler e quer dizer a mesma coisa, mas acho que nem tem essa palavra. Qual é a palavra que você acha que é parecida? Então, na minha versão está assim: ele que por natureza era Deus, não quis agarrar-se a esse direito de ser igual a Deus. Pelo contrário, privou-se do que era seu e tomou a condição de escravo, e vivendo como homem, humilhou-se a si mesmo, obedecendo até à morte e à morte na cruz. Eles tentam melhorar um pouco aí, porque a sua versão é mais contemporânea, mas nada diferente do sentido, né? Mas Sim, deu para perceber. não é nada diferente do sentido. Agora, o que vale a pena nós compreendermos aí, que, por exemplo, na minha versão, ela aparece três vezes, a palavra forma. Né? Versículo 7, capítulo 2, versículo 6, aparece forma de Deus. A forma de Deus, em forma de Deus. Ele... Deixa eu vir aqui. Na verdade, ele em forma de Deus, ele não usurpou o trono do Pai, quer dizer, ele não quis se fazer no mesmo nível de Deus, pelo contrário, ele se achou na forma de escravo, de novo a palavra forma, achado na forma de homem, o versículo de número 7, né? Tomando a forma de escravo, ou tomando a forma de escravo, né? De servo, ele humilhou-se e achou-se na forma de homem. Quer dizer, é interessante essa palavra forma, né? Forma, porque forma dá-nos a ideia de natureza, semelhança. E é justamente isso que ocorre. Ele estava numa forma e agora ele é encontrado numa outra forma. Primeiro humana, e nessa condição de humana é uma situação mais ainda humilhante, que ele é chamado de escravo. Então, é impressionante como é que o Senhor se fez escravo. Ele foi servo no sentido de que a palavra servo é branda para nós, porque
dá-nos uma ideia de, quando a gente fala de servo, dá uma ideia de eu sirvo porque tenho iniciativa. Quando, na verdade, a palavra escravo, o escravo serve sem iniciativa. Ele serve porque tem que servir. É diferente, por exemplo, na nossa versão portuguesa, por exemplo, existem várias palavras para servo. É o servo que, na Bíblia, por exemplo, você encontra a palavra diácono, né? Geralmente, o diácono, a palavra diácono, ela é traduzida na Bíblia como palavra servo, né? Que é chamado de ministro, né? O servo, ministro em latim, né? Minister. Minister quer dizer servo, também quer dizer diácono. Mas só que o texto aqui não traz a palavra diácono. O verbo o substantivo, ele é escravo, quer dizer, diferente do diácono, o diácono ele serve por iniciativa, ele tem iniciativa, ele toma iniciativa, né? Ele serve, ele acha as condições, mas o escravo não. O escravo ele tem que obedecer. E essa é a condição de Cristo. Cristo não vem apenas por livre iniciativa, ele vem porque tem que fazer isto. Ele tem que fazer. Não se dá uma outra oportunidade, uma opção, né? Então, isso é muito, muito importante, muito interessante, né? Isso significa essa humilhação de Jesus, né? Essa condição baixa. Se você perceber aí que a primeira manifestação da sua baixa condição é ter nascido, não é? Você percebe uma coisa, Deus ele vai se fazer gente dentro do útero de uma mulher, não é? Dentro do útero de Maria, vai passar por todo o processo de formação, vai nascer de parto natural, vai se submeter, Deus se submete a essa forma humana. Às vezes nós falamos, mas não temos a condição de pensar em todas as consequências que seriam para Deus abandonar a sua condição, a sua Shekinah, né? A sua glória, a sua condição transcendente para se fazer humano, né? Aquele que criou o universo, que o universo não pode conter, é agora limitado pela condição humana cronológica. Então, quando você pensa em Cristo nascendo, eu vou aqui usar de uma maneira muito grotesca. Agora eu vou ser bem grotesco, certo? Mas imaginem Deus nascendo do ventre de Maria, não é? Quando Maria olha para o seu filho, ela tem a plena convicção de que aquele que está ali é Deus. Como é que pode conceber uma mente humana tendo essa consciência? Aquele que mama no peito de Maria é Deus, não é? Aquele que é circuncidado ao 8º dia, pega lá o pintinho do menino, né? E corta aquele prepúcio, né? Foi
era Deus. Então, essa condição é a condição dessa miséria humana que nós vivemos. E outra coisa, ele vai se submeter a uma lei, a um sistema religioso. Como é que Deus, que é autônomo, né? Deus é autônomo, não existe nenhuma lei que o mantém como Deus, né? Não existe nenhuma lei, ele tem autonomia, ele está sobre, ele é supra, ele está sobre a lei. Então, como é que esse Deus que criou todas as coisas agora se submete a viver um sistema religioso, um sistema social, um sistema linguístico? Veja que Deus aprende a falar aramaico, grego. Então, percebe que tudo isso que nós estamos a enfatizar aqui faz parte do seu processo da humilhação de Jesus. Né? Então, vamos a outro texto. Gálatas 3:13. Agora nós vamos um pouco mais a respeito da condição da miséria humana. Né? Quem pode ler para nós a Keren? Keren está aí ainda? Keren? Sim, Gálatas 3:13, Keren. Faz favor. posso ler? Sim. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Tudo bem. Então, essa condição de maldito, ele não é apenas homem, agora, ele é um homem maldito. Quer dizer, como é que Deus ele submete-se a uma condição de maldito? Porque, na verdade, a palavra maldito, ela é o contrário de bendito. E essa palavra bendito, ela tem a ver com um aspecto de louvor. Por exemplo, analise aí, pode ler Efésios 1:3. A Ludmila está conosco? Efésios 1:3, Ludmila, faz favor. Sim, pastor. Efésios 1:3, só a primeira frase, primeira parte. Efésios 3, não 3:1. Efésios 1:3. Bendito o Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus, obrigado. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra bendito, ela é usada para Deus. Agora, ele não é mais bendito, ele é maldito. Maldito é aquele que recebe todas as maldições efetivas da lei. Se você vai à lei, você vai encontrar, por exemplo, um capítulo que vai especificar a questão das maldições. Nós achamos aqui. Passou-me o texto. Mas na lei, por exemplo, você vai encontrar justamente esses aqui. Deuteronômio,
Essa palavra maldição, outra coisa, essa palavra maldição, na concepção dos patriarcas, era uma ação divina, não é uma ação satânica. Perceba outra coisa interessante. Quando o nosso Senhor Jesus ele foi amaldiçoado, ele é amaldiçoado por causa da lei. Ele se submete, ele é amaldiçoado e a maldição, ela é justamente, ela tem origem em Deus. Muito diferente do que nós pensamos que a maldição ela tem origem no diabo. Isso é até interessante para nós. Por quê? Porque é na cruz que ele foi amaldiçoado, né? Mas o que eu estou querendo achar aqui, o texto de... É Deuteronômios 11, Deuteronômio 26? 11, não? 11, 26, pastor? Acho que é o 11. 11, né? Então, vamos lá. 11, a partir de 11, 26 começa. A bênção e a maldição. É isso. Existem uma série de... como se fosse uma série de uma relação de... Sim. Acho que... não seria esta, mas seria uma outra relação. Mas As maldições do Monte Ebal, não, né? Onde é que está esse? No 27. Deuteronômio 27, 11. Ui. Deuteronômio 27. 27, 11. Aí fala maldito, maldito, maldito. Isso, obrigado, minha irmã. Isso aí mesmo. É isso aí, 27. Então, todas essas maldições, elas são decorrentes da própria palavra de Deus. Quer dizer, Deus é que está a amaldiçoar aquele que está sob a miséria, sob o pecado. Quando nós falamos da humilhação de Cristo, ele passa por essa realidade. Ele é amaldiçoado na cruz. E a cruz, o madeiro, é o lugar, né, que é o ápice dessa maldição. Não só isso. Parece que tem uma pergunta aí, mas eu vou pedir para esperar um pouquinho, só para terminar só essa pergunta, para a gente voltar depois a falar dela, tá bem? Eu peço ter uma paciênciazinha. O texto mais aí... Então, ele sofre as misérias. E agora, Isaías 53, 3, que é um texto que também nós conhecemos. Isaías 53, 3 também nos fala justamente sobre essa condição de humilhação, né? Isaías 53, 3, desprezado. Peço aí o Luiz Fernando, faz favor, poder ler para nós. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso.
Muito bem. Então, o Isaías 53, ele traz aqui uma visão, antevisão da própria humilhação de Nosso Senhor, né? Mas nós temos também uma outra situação onde ele se humilha ficando debaixo do poder da morte, não é? Então, vamos ler aí alguma coisa sobre isso. Vamos abrir em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 18 e 19. Peço aí a nossa irmã Cláudia. Tá fácil aí a Cláudia? A Cláudia pode nos ajudar? 3. 3, 18, 19. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Muito bem. Então, aí vem a consciência de que a alma de Cristo, e é bem importante isso também, que nós podemos, alguns dizem, Jesus não desceu ao Hades, mas é justamente isso que está escrito. Veja só, Cláudia, continue a leitura de 4:6 agora, na mesma carta. 1 Pedro 4:6. Pois para este fim foi o evangelho pregado, também aos mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Então, Cristo, nosso Senhor, ele desce ao Hades. É a mesma palavra que nós encontramos em Atos. Vamos agora a Atos, capítulo 3, ou melhor, capítulo 2, versículo 31, por favor. A Margarete está fácil com a Bíblia aí? Pode ler, Margarete, faz favor. Atos 2, 31. Palavras do apóstolo. Pode ler. Pode abrir o áudio, Margot, faz favor. Vamos lá. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Muito bem. Interessante que essa palavra sepulcro é bem mais branda do que a palavra que nós temos no original, que é Hades, né? Então, que a alma, veja que a alma de Jesus, quer dizer, todos esses aspectos revelam a condição de Cristo em humilhar-se, passar por esse processo terrível da morte e viver por um período de tempo sob o poder da morte, até sob a morte. E é uma coisa impressionante. Quer dizer, que nós percebemos aqui que essa humilhação, coisa que nós temos uma tendência de refletir pouco sobre isso. Nós refletimos muito pouco sobre Cristo e sobre o que, na verdade, ele vivenciou para nos dar esta vida, né? Então, são esses aspectos que nós queríamos falar sobre a humilhação. Eu sei que a Vânia tem uma pergunta.
mas talvez outros queiram compartilhar alguma coisa. A Vânia, você quer falar agora? Sim, pastor. Então, ele passou tudo isso, fez tudo isso, desceu ao Hades, passou toda essa humilhação, mas a minha dúvida é, ele fez isso por amor a nós, mas também para a sua honra e glória, não é? Porque eu não sei, pronto, a gente deve fazer tudo para a sua honra e glória, não é? Nós, Sim. pecadores e miseráveis, não é? Mas ele fez isso tudo, passou tudo isso por amor a nós e também para a sua honra e glória, pastor. Sim, agora, é claro que por amor a nós, mas para poder oferecermos-nos a Deus, ao Pai. Por quê? Ele é alguém que tem que fazer, tem que cumprir um processo para nos apresentar a Deus. O fato de ele fazer tudo isso para a glória de Deus, sem dúvida alguma, mas, sobretudo, nós estamos aqui a tentar tecer aqui alguns meandros, procurar um pouco mais, a observar essa decadência, a vida da miséria humana. Não é? Por exemplo, uma das coisas mais violentas que o ser humano passa é a morte física. Né? Quer dizer, nós não fomos criados para experimentar que a nossa alma seja separada do corpo. Nós não fomos criados. Por exemplo, quando você estuda um pouco da teologia, a teologia diz assim, olha, o homem é formado de espírito, de alma, de corpo. É uma dissecação, né? A teologia acadêmica, ela tenta dissecar o homem, coisa que Deus não fez assim. Deus nunca... você, por exemplo, não é uma alma pré-existente, né? Você está lá em determinado limbos, né? Numa casa lá, e Deus diz assim, agora eu vou formar a Vânia, né? Então, pega a alma da Vânia, pega o corpo da Vânia e une, né? Não existe isso. Deus não faz isso. Você é um ser integral. Você não pode ser separado, como Deus também não pode ser separado, como a natureza de Cristo não pode ser separada. Quer dizer, aquilo que nós fazemos, e é isso que foi o grande mal do iluminismo, né? Do renascentismo, todo aquele processo filosófico, né? Somos extremamente cartesianos, né? Queremos separar uma coisa da outra, é uma coisa que nós não podemos fazer, é separar a alma do homem. É o que a morte faz. A morte, ela vai arrancar a sua alma. A morte, ela vai violar você. Eu posso ser um pouco mais grotesco, dizer que a morte é um estupro. É um estupro. Você não foi criado para viver assim. E Cristo passa por isso. Quer dizer, o Deus Todo-Poderoso, ele passa a viver um período, embora curto para nós, mas a alma de Cristo, ela é separada do seu corpo. É um rompimento daquilo que Deus nunca fez, nunca promoveu isso. Né? Quando Deus criou Adão e Eva, no Gênesis, ele criou seres integrais. Não é?
a primeira consequência da morte não foi a morte física, não é? Foi a morte da separação de Adão da presença de Deus. Mas a morte, ela evidencia a nossa miséria mais profunda. E é justamente isso que Cristo faz. É tanto que ele vai descer ao Hades. Não me pergunte onde fica isso, porque eu nunca fui lá, não é? Mas ele vai até lá e tem uma função lá, que é até hoje há uma confusão generalizada, né? Porque alguns dizem, não, ele não foi para o Hades, outros, ele não foi para o inferno, a nossa confissão do credo dos apóstolos, você tem aí que ele desceu ao Hades, né? Ok? Alguém teria alguma participação, alguma colocação a fazer para nós irmos além? Pode falar, irmão. Edmundo. E esse pregar os espíritos aí, como é que é? Pois, é essa confusão, porque alguns têm uma tendência de dizer que Cristo foi ao inferno para, né, retirar, através da sua pregação, libertar os espíritos que estavam aprisionados desde a época de Noé, ou de Adão até Noé, né? Porque aqui o texto de 1 Pedro fala sobre estas vidas, essas almas que estavam aprisionadas, até porque a lei ela não chegou até Adão, né? É claro que isso são movimentos, são ideias. Veja, são questões tão transcendentais para nós que uma coisa eu tenho feito que é importante para mim. Onde eu não consigo compreender, eu contemplo. Eu não julgo. Então, isso é importante para você também, eu acho. Não queira fazer a Bíblia responder todas as inquietações e dúvidas que você tem. Porque nem tudo o Senhor revelou para nós. Existem algumas coisas que ele revela, mas revela de uma maneira muito superficial para nós. Principalmente essa questão. Por exemplo, vamos abrir o texto de Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, traz lá para nós um texto do apóstolo Paulo, que, na verdade, é uma transcrição também do Antigo Testamento. Mas em Efésios, capítulo 4, versículo, por exemplo, vou dizer aqui já para você, o capítulo... Estou em Gálatas. Efésios, capítulo 4, versículo de número 8 a 10. Veja aí, vou pedir aí a Aristóteles. Aristóteles está conosco hoje, que beleza. Aristóteles, Luíba André, o angolano mais português que nós temos aqui. Não é? Luíba, lê para nós Efésios 4, 8 a 10. Veja aí, vamos tentar entender aí. Por isso que eu estou dizendo, não é tão simples entender. Efésios 4, 8 a 10. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto é, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às portas mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Muito bem. Você precisa pensar um bocadinho para compreender o texto, correto?
mas o que eu quero dizer, onde você tem uma certa dificuldade, porque nós temos uma tendência de buscar entender tudo, e nós temos os doutores da lei, que dizem até aquilo que a Bíblia não diz, né? Então, naquilo que ela não diz claramente, eu não julgo, apenas contemplo. E uma coisa fundamental é contemplar essas situações sem julgamentos. É claro que aqui dá para nós compreendermos alguma coisa, mas não dá para respondermos todas elas. Então, essa ação de Nosso Senhor, quando ele desce ao Hades, ele diz o texto que ele prega aos espíritos que estão aprisionados. Na nossa concepção, né, por exemplo, temos uma dificuldade imensa de saber o que é o Hades. Né? O Hades, na concepção grega, é muito fácil. Né? Por exemplo, se você vai estudar a mitologia grega, você vai perceber que existe um Hades. O Hades é chamado de morada dos mortos. Então, na concepção grega, todos os mortos iam para o Hades, mas os que faziam o mal iam para o Tártaro. O Hades tinha 2 grandes compartimentos. Não é? O Hades tem o Tártaro, onde vão os anjos caídos e todos os homens maus, pessoas más, e tem Campos Elíseos. Os Campos Elíseos são a morada dos que fizeram bem, que viveram a sua vida em conformidade com a lei da natureza. Então, você tem o Hades. O Hades não é só um lugar de tormento. Então, na concepção grega, é assim. Então, quando Nosso Senhor Jesus ele desce ao Hades, ele vai pregar aos espíritos em prisão. E aí, então, você vai encontrar, por exemplo, a palavra tártaro na tradução da palavra de 2 Pedro. Então, você vai até 2 Pedro e você vai ver que na nossa Bíblia, a Bíblia ela traduz, na versão portuguesa, ela traduz a palavra inferno, mas é capítulo 2, versículo 4. 2 Pedro 2, 4. E você vai encontrar essa palavra tártaro, coisa que não é Hades. Né? Ô, Luiz, você pode ler para nós, Luiz? 2 Pedro 2, 4, faz favor. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Então, notem aí, eu não sei se a sua Bíblia é atualizada, tem uma notinha de rodapé, e você tem do lado da palavra inferno, lá embaixo você tem a tradução para tártaro. Tártaro. Então, a palavra tártaro, ela é quase nunca falada, mas Tártaro é o local mais, vamos dizer assim, o lugar mais escuro, o lugar mais baixo do Hades, na concepção grega. É interessante esses aspectos, porque acabam por verificar que a comunicação, a contextualização da Bíblia, ela se dá no ambiente grego, não é? Então, você vai ver que existem muitas informações para nós, do ponto de vista dessa transcendentalidade, que para nós, às vezes, é mais confuso do que lógico. Por exemplo, nós temos uma versão, falando aqui do inferno, nem tanto, né, falar do inferno aqui, a gente tem o costume de falar mais do céu, né? Mas vale a pena a gente falar do inferno nesse aspecto, né? Nós temos, por exemplo, em Lucas, no Evangelho de Lucas, a parábola do rico e do Lázaro. Você se lembra a parábola do rico e do Lázaro? Veja uma coisa.
é importante que, é por isso que é bom a gente aprender um pouco, entender para quem os autores escreveram. Por exemplo, Lucas escreveu para um grupo de gentios gregos. E é importante saber que Lucas não é judeu. Lucas, o escritor do Evangelho, ele não é judeu, ele é um gentio, ele era médico. Você se lembra disso, né? Quem já estudou um bocadinho vai lembrar, por exemplo, que Lucas era companheiro de Paulo, que conviveu com Pedro. Então, o Lucas vai fazer uma pesquisa, né? E nessa pesquisa ele vai querer mostrar a humanidade de Jesus, mas aos gregos. E quando você chega nessa parábola, deve ser capítulo 18? 16. 16. Oh, obrigado, gente. Capítulo 16, né? Quando você tem lá a história do rico e do Lázaro. O Lázaro é um mendigo, o rico é um homem abastado, que o mendigo está todo dia lá na porta, no portão do jardim do rico. O rico não dá a mínima para ele, não dá um prato de comida. E aí, então, os dois morrem, vão para o seio de Abraão. Veja aqui a palavra seio de Abraão, e como ele é retratado, ele tem o mesmo estilo do Hades. Você tem, por exemplo, no seio de Abraão, 2 compartimentos. E nesses 2 compartimentos tem lá o rico, que está em tormento, e o Lázaro, que está sendo acolhido por Abraão. E a história diz que o rico, que está em tormento, pede para o mendigo, né? O ex-mendigo, molhar um pouco a língua do rico. E veja como esses ambientes, eles estão perto. Eles não estão perto? Eles estão perto, mas eles não podem se tocar, são ambientes separados. E ocorre que é justamente essa a visão da morada dos mortos, não é? Na concepção aí grega, misturada com um seio de Abraão aí, porque esse seio de Abraão só os judeus aqui conheciam, né? Então, você tem que fazer aí guardar algumas proporções, porque na concepção judaica de inferno, a palavra inferno ela é traduzida como Sheol. No Antigo Testamento, você tem a palavra Sheol. E o Sheol é também traduzido como abismo, inferno. Por exemplo, se você pegar o capítulo 139 dos Salmos, Salmo 139, se você vai lá, vamos para o 139. O Salmo 139 vai dizer uma coisa bem interessante. Eu não sei, eu acho que eu já falei aqui sobre isso, mas vamos lá. 139, versículo 8. Margarete, você está aí. Quem é que não leu ainda? Adriana, né? Adriana não leu? Já. Adriana, lê para nós o Salmo 139, versículo 8. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Muito bem. Veja que é um dos salmos mais bonitos, né? Das 150 orações. Mas o texto diz aqui, se eu subir ao céu, tu estás. Se fizer no Sheol, eu não sei se na sua Bíblia tem Sheol, mas em outra traz abismo. Mas Sheol é traduzido também por inferno. Quando Coré, Datã e Abirão tentam fazer um motim contra Moisés e a terra abre, né,
ela se abre e diz o texto, né, que Coré, a família de Coré, ela é tragada pela terra, eles descem ao Sheol. Então, esse aspecto do Sheol, ele é um paralelo com a questão do Hades, né? Mas tem uma visão mais hebraica e o Hades tem uma visão mais grega. Afinal de contas, é isso que nós temos, embora que, quando Nosso Senhor desceu, ele vivenciou as agruras da sua humilhação, né? Ok. Temos aí o tempo nosso já esgotou um bocadinho. Falta mais um inferno, que é o Guiena. O Guiena, veja, o Guiena, o Guiena, só para falar rapidamente, é a única vez que nós encontramos essa palavra, ela é encontrada em Mateus. Mateus, ele já é judeu, ele está escrevendo para judeus. E a palavra Guiena comunica muito para o judeu, porque a Guiena era o lixão de Jerusalém. O lixão de Jerusalém. Onde tem o lixo da cidade, existe uma prática de se queimar o lixo. E por isso mesmo, quando o Senhor Jesus dizia que a alma, o ranger de dentes, o fogo e enxofre, era justamente relacionada à Guiena, que era, na verdade, uma maneira de contextualizar a mensagem. Não acredito que o inferno vai ter fogo e enxofre. Acredito que é uma maneira de Mateus comunicar aos judeus a realidade infernal, porque inferno, acima de tudo, é a ausência da graça, né? Aí eu já defini inferno para nós, né? A dona Raquel está dizendo que o tempo está esgotado. Obrigado, irmã. Mas a família Mosqueira quer só falar aqui. Boa noite. Boa noite, Ana Maria. Boa noite. Romero. A colombiana mais covilhanense. Mais portuguesa. Brasil, Cabo, portuguesa, de tudo um pouquinho. Não, dando a glória a Deus por este tema, certo, que o pastor nos leva hoje a meditar nele e a muitas vezes eu falo por mim porque não está sempre como essa reflexão sobre a humilhação de Jesus e podemos afirmar que quando Cristo estava na cruz declarando a sua última palavra de Deus, sim, Deus meu, ¿por qué me has desamparado? Que isso me causava, quando eu escuto isso, forte, né? Que o mesmo Jesus fala para seu Pai, para Deus, que por que ha desamparado. En este momento, Cristo experimentou a sua máxima humilhação. Podemos dizer isso? É possível. O que nós percebemos é que, e alguns estudiosos têm eles divergem um pouco sobre esse aspecto, porque alguns dizem que quando o Senhor Jesus afirmou ou pediu, por que me desamparaste, ou por que me abandonaste, a palavra é abandonar, ele estava justamente citando o Salmo 22, versículo 1. Se você for ao Salmo 22, versículo 1, você vai encontrar justamente a declaração de Jesus: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns estudiosos dizem que ali, por um fiat, né, por um lampejo,
o pai precisou abandonar o filho. Outros admitem que ali, ele, quando foi abandonado pelo pai, ele se esvaziou da sua divindade. Mas não é possível a gente dizer essas coisas, segundo a nossa concepção, querendo explicar todas as coisas, porque, como eu disse, quando eu não tenho plenas respostas, eu contemplo, porque nós temos uma tendência muito rápida de julgar as coisas, né? Então, acredito que ali foi um momento de desamparo, mas não de esvaziamento, quer dizer, Jesus não perdeu a sua divindade ali. Ele sentiu o desamparo. Na verdade, que desamparo? Foi quando Deus, vamos dizer assim, joga toda a sua ira contra o pecado da humanidade sobre Jesus. Quer dizer, ali pode ser que tenha sido realmente a evidência mais plena da sua humilhação. É verdade. Pode ser. Muito bem, meus irmãos. Olha, só eu falei, vocês pouco falaram, não é? Mas eu espero que este assunto ainda... Eu estava querendo entrar na questão da exaltação, né? Mas não deu tempo. Nós temos esses dois estados, a humilhação e temos o estado de exaltação. E a exaltação vai depois comentar e falar sobre esse aspecto do rei, né? Efetivamente, do reinado de Cristo, né? Glorioso, né? Mas hoje nós só ficamos com a humilhação. Esperamos que, de alguma maneira, isso tenha ajudado vocês, né, a contemplar mais a este Jesus que nos amou, né? Ele nos amou de todo o coração, né? Ele nos amou eternamente. Ele nunca, se ele passou por tudo isso, quem diria que ele nos abandonaria? De jeito. Ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós, né? Não se turbe o vosso coração, nem vos atemorizeis, porque eu vou para a casa do meu pai, na casa do meu pai há muitas moradas, e depois que eu estiver preparado o lugar, voltarei para vós e vos reterei, vos acolherei para mim mesmo. Então, essa é a bênção de nós. Olha, nem tudo vamos conseguir responder na vida. Não vamos conseguir, não. Não vamos entender tudo, mas uma coisa nós podemos vivenciar, que pela fé nós estaremos juntos dele, né? Tudo porque ele nos quis para si. Amém. Tá bom, irmãos? Muito bem. Vamos dar graças ao Senhor, que você pensa um pouco durante essa semana sobre este homem-Deus, né, que nos amou antes da eternidade, antes da criação do mundo. E medita nisso, porque é isto que vai valer a pena, certo? Isso é que vai valer, não é a religião que vale a pena, não é a igreja que vale a pena, não é programa que vale a pena, não é programa de igreja, não é departamento, não é ativismo religioso. O que vale a pena é este maravilhoso Senhor que deu a sua vida por mim e por você. É isso que vale a pena. E é isso que vai ficar na eternidade. Na eternidade, Deus não vai perguntar quantos sermões você ouviu. Viu? Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Ele não vai querer saber quantos sermões ou quantos estudos você fez.
Mas uma coisa é verdade, ele vai dizer assim: você me amou como eu te amei, é isso que vai ficar na eternidade. Bem, vamos orar, irmãos. Vamos dar graças a Deus pela Ludmila, que obteve o grau de mestra em Química. É isso, Ludmila? Sim, pastor, em Química Analítica. Química Analítica em russo. Em russo. Meu Deus, Eu essa falo mulher, russo também, pastor. essa mulher fala em línguas, gente. Foi para Novigorod, lá no interiorzão, na Universidade da Rússia, falando em russo, irmãos. Essa angolana, misericórdia, louvado seja Deus. Eu vou pedir aqui ao Luiz para agradecer a Deus pela vida da Ludmila. É outro também que está, o Mosqueira aqui, como é que chama? O Johnny. O Johnny também agora está quase se acabando de tanto escrever a dissertação, que vai ser agora, daqui a tempo, o exame da banca dele. Coitado dele. Eu disse para ele, haverá vida depois da dissertação? Ele não sabe responder ainda, não é? Mas é isso. Luiz, vamos dar graças a Deus. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a Deus pela vida de vocês. Vocês enchem a minha vida de alegria. Vocês não sabem o quanto eu fico na expectativa que quarta-feira chegue. Porque quando eu olho essas carinhas de vocês, meu Deus, olha, eu estou morrendo de saudade de vocês. Viu? Mas é isso. Luiz, faz favor. Ore para nós e vamos encerrar. Vamos orar então, irmãos. Nós queremos te exaltar, Senhor, glorificar o teu nome, porque acima de tudo foi para isso que fomos criados. Toda humilhação redundou também na tua glorificação e nós queremos te servir, te glorificar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque mesmo sendo tão falhos, tão pecadores, o Senhor tem um plano especial na nossa vida, nos ama de uma tal forma que deixou as suas escrituras para nos orientar, para nos edificar, para nos repreender, mas, acima de tudo, mostrando o caminho para a eternidade. E nós te louvamos por isso, Senhor. Nós queremos te agradecer por cada pessoa que aqui está nessa sala virtual. O Senhor tem feito maravilhas em nossas vidas, aquelas coisas que nós reconhecemos, também coisas que nem sabemos, mas o Senhor tem também nos abençoado da mesma forma. Nós te louvamos por isso. E eu quero te agradecer especialmente pela nossa irmã Ludmila, pela essa vitória que ela teve, que ela, apesar de todas as intempéries, todas as dificuldades, o problema com a distância da família, do país, do clima muito frio, da língua, ela superou todas essas coisas, ajudada por ti, Senhor. Certamente que o Senhor colocou no coração dela e na mente dela o propósito, e o Senhor possa usá-la grandemente, Senhor, com esse conhecimento que ela tem adquirido, para a tua honra e para a tua glória. Que ela seja distinguida entre as pessoas como uma pessoa que te serve, que te conhece. Mas também queremos te pedir, Senhor, pela Márcia Medeiros, que o Senhor possa abençoar a vida dela. Também o nosso irmão pastor Edmundo, que o Senhor possa estar guardando a sua família, juntamente com a Keren também, sua filha. Também a Adriana, que o Senhor possa abençoar grandemente, que o Senhor a conhece profundamente, que o Senhor possa guardá-la. O Aristóteles, Senhor, teu filho amado, que o Senhor já tem feito, se revelado através da tua palavra a ele, que o Senhor possa também o edificar. Também a Vânia, Senhor, muito obrigado, Senhor, por ela, Senhor, que o Senhor tenha abençoado a sua casa, o Senhor tem feito grandes coisas na sua saúde também, ela foi abençoada por ti, nós te agradecemos por isso. Também a Margarete, que o Senhor possa abençoar a sua casa, os seus propósitos, a sua vida, que o Senhor possa ser Senhor da vida dela, Senhor.
E também a família Mosqueira, o Johnny, né, e a Ana, essa família tão querida, já tão chegada a nós através daqui da sala virtual, que o Senhor possa estar usando grandemente, que o Senhor possa estar os fazendo superar todas as dificuldades do dia a dia, aqueles problemas ordinários, também os problemas extraordinários, que em tudo o Senhor possa ser reconhecido como o Senhor e ter o domínio sobre todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, também pelo pastor Bueno, pela essa disposição que ele tem tido de nos ensinar com tanto afinco, com tanto gosto, que é tão perceptível, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor escolheu, o Senhor reservou especificamente para isso. Também a Raquel, Senhor, que é essa ajudadora tão maravilhosa para ele, parte integrante desse ministério, que o Senhor possa continuar abençoando grandemente esse casal, Senhor. E nos guarde sempre no teu amor, sempre olhando para a humilhação que teu filho sofreu, sabendo que tem um propósito, que é a glorificação, e que aprendamos a glorificá-lo em todas as circunstâncias. Te pedimos, te agradecemos tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.